chegando na área, chegando na rede com o Kodama na rede, todas as quintas-feiras, 22 horas, aqui pela altv.com.br, né? O assunto do dia são os deuses do futebol, os deuses da bola, né? Como diria Mano Menezes, né? Mas eu não sei, hoje eu confesso que eu fiquei um tanto confuso hoje, né? Porque eu vi alguns amigos aí que torcem pro time do Jardim Leonor, eu não sei se os caras estavam felizes, se eles estavam tristes, porque outro dia eles estavam felizes quando o time perdeu. Então hoje acho que eles devem estar felizes do mesmo jeito, que o time perdeu também, né? Então, deve ser por aí, né? E, bom, não vou nem me estender muito na abertura, porque depois a gente fala um pouco mais aqui. Estou recebendo dois amigos de longa data, né? Porque viram aqui o meu talento como atleta, do grande matador lá do Buffalo Team, jogando futsal, né? Agora tem Paulinho Japonês, cara, né? Mas eu, em outras épocas aí, ó, eles vão contar um pouquinho aqui, da minha habilidade com a bola, na época da bola pesada ainda, certo? Que são dois técnicos que estão radicados no Japão, né? O Oscar Mazikina e o Roberto Ken. Então, um alô aí, Oscarzinho. Bom, boa noite a todos os telespectadores do Kodama na rede. Um prazer imenso, né, de estar no programa de vocês. Aí, vamos bater um papo aí. Com né? certeza. Roberto. E boa noite a todos aí do programa aí, nosso programa da internet, de todas as horas, né? Tá certo, tá certo. E os dois acho que eles estão um pouquinho, né? Talvez em termos de fuso. Chegaram quando? Segunda-feira? Segunda-feira. Eu cheguei 2 dias antes. Você chegou 2 dias antes? Isso. Nossa, mas lá tá, como é que tá? Frio e tal? Uns toques dá uns 10 graus, mais ou menos. 10 graus? Ah, então tá calor ainda, né? Pra nós? Uma esquentadinha, né? Pra nós aqui, ó, Esquentadinha. pleno verão aqui. Né? Porque o pesado lá, o que é? Menos quanto? Ah, depende da região, né? Tem regiões que chega a menos 20 graus, Hokkaido, né, no norte. Mas no Tóquio, ó, 0 graus, perto de 0 graus chega. Entendi. Mas como é que tá lá o futsal lá no Japão? Lá? Oscar, você dirige time feminino, né? Atualmente eu dirijo o time feminino, o Vix Tokyo Ladies. Mas há 5 anos atrás estava também no time da liga, o Nagoya Oceans, né? Que tá atualmente que é o 7 vezes campeão da liga. E hoje estou com o feminino. Tá certo. E o Roberto, você tá no... Eu sou do Tokyo Futsu, time de Tóquio que joga a F-League profissional no Japão. E estou lá há 2 anos. 2 anos, né? 2 anos como conselheiro técnico e manejo dos jogadores brasileiros que tem no time e funcionando como intérprete também. Tem muito brasileiro jogando futsal lá no Japão, não? No profissional nós temos aí... No meu time tem 3. Certo. E o Nagoya tem também estrangeiros. Hoje o Sol Sakai é o brasileiro, né? Que eles têm português, chinês, coreano também e o Chimbinha. São 2 brasileiros. Temos o Diduda também no Oita. No Oita, né? Temos o Igor no Pescador, Matida. né? E temos o Vinícius Banana no Osaka. Entendi. Tem bastante gente lá, né? Sim, bastante. Todos fazendo sucesso. Aqui não tem uma futsal, que não tem nenhum ondinha aqui jogando futsal aqui, pô. São tudo, pô. Acho que é falta de espaço também, né? Agora mandaram o Paulinho Japonês lá pra Rússia. Pô, meu, porque, ô Miltinho, vou dar o meu brother Paulinho Japonês lá, o cara foi embora, bicho. Hoje o que acontece né, atualmente temos o nosso, o Daniel Shiraishi, né? E o Daniel Sakai, que atualmente estão devendo a seleção brasileira. Isso é uma satisfação para nossa colônia também, né? São 2 jogadores Nikkeis que estão na seleção brasileira agora. Entendi. Acho que o problema, agora que eu lembro, o problema do Paulinho foi que quando ele deu entrevista pra mim, ele falou assim, canta um samba, ele deixa a vida me levar. Tá vendo, Paulinho? Você que foi cantar essa música, então é com isso, bicho. Agora tá passando frio. Agora tá passando frio lá, né, bicho? Lá o inverno é pior que do Japão. Né? Tá certo. Mas em termos de futebol, hoje é top, além do Brasil, é a Espanha, né? Que era Espanha e agora ressurgindo aí a Rússia. A Rússia tá bem. Mas bastante brasileiros. Porque eles importaram bastante brasileiros, né? Então hoje você pode ver o time da Rússia, a seleção tem 4 brasileiros, né? Então faz diferença. E a Itália também, né? Que sempre chega. Continua com os brasileiros. Os brasileiros naturalizados também chega, né? Agora, fora isso aí,
acho que na América só a Colômbia que surpreendeu, né? Ficou em quarto no Mundial. E Argentina e Paraguai sempre são aqueles times sempre pegados, né? Entendi. Mas você já tá há bastante tempo lá, né, Oscar? Lembro que Rapaz, já... nem vou falar a idade, mas eu fiz não, metade, verdade, 25 anos no Japão. 25 anos. 25 Tá certo. anos. Só mas tem filho nihonjinho agora, japonês original. 3 filhos, né? Tá 3 certo. filhos já só fala japonês. Só fala japonês. Tá certo. Mas algum joga bola, né? Tudo Inclusive mulher, ele veio junto comigo, que o Brasil, ele vai fazer uma temporada aqui no Brasil, ficar um ano aqui, estagiando aqui no Brasil, para melhorar as técnicas também. Dica que eu dou umas orientações pra ele, depois já comigo. Passar no Búfalos? Búfalos. Não é? Esse time de tradição da colônia. Não, é que o Aristeu, né? O Aristeu tem uma vantagem, né? Ele era completo, porque ele tinha metade habilidade na bola e metade habilidade na boca, né? No falar, né? Ele era muito bom para falar e para driblar, então ele é completo. Com certeza, tá vendo? Tá falando que eu sou polêmico, falando que eu sou jogador polêmico. Que isso? Era comportado, arrumava confusão. O pessoal me conhece bem lá no meio dos torneios da Colônia. Tá certo. Ô, Sérgio, o Oscarzinho mandou umas imagens dele aí, lá no time que ele treina lá. Essa foto aí, Oscar. Esse é o nosso time feminino, né, a VIX, né? Nós começamos ano passado com o nosso patrocinador, que a VIX é uma firma de maquininhas de refrigerantes. E que bota o dinheiro no nosso patrocínio e eu tenho um contrato individual com eles também, contrato com eles. Para patrocinar o Kodama na Rei também. Com certeza, né? Se estiver chegando no Brasil aqui, com certeza. E vamos lá, André. Então, no nosso time nós temos 4 jogadores da seleção japonesa, né, do futsal, né? Do futsal. Isso. Entendi. Não aconteceu nada lá direito. Passa outro, Sérgio. Aí. Isso aí, nós somos campeão da Copa Honda. Copa Honda? Isso, acontece uma vez por ano só. Entendi. Campeão nacional, né? Campeão nacional. E lá no Japão o futebol por exemplo, o feminino que é mais evoluído, avançado ou masculino? Olha, tem um certo equilíbrio? O que eu posso falar? Se for contar uma liga, realmente o masculino tem a liga profissional, né? Como são 7 anos de liga. E o feminino, infelizmente, ainda não tem uma liga profissional. Mas em compensação, o que eu acho, né? Que hoje, se você pensar bem, o futsal japonês, o masculino, para chegar entre os 4, ainda vai demorar um pouquinho. Não que eu queira dizer que os japoneses estejam ruins, mas ainda vai levar um certo tempo para chegar entre os 4. Mas em compensação, eu acho que o Japão feminino tem mais grande chance de chegar entre os 4. Só falta pouco. No campo também, né? Exatamente, que o feminino foi campeão mundial, né? Ganhou dos Estados Unidos. Eu acho que o feminino tem grande chance de chegar entre os 4 também. Por isso que eu até perguntei, né, em relação ao masculino e feminino, como é que estava, porque hoje se você... tem a evolução no campo, na evolução, né? Porque a gente vê aqui no Brasil o sofrimento das meninas que jogam futebol, futsal. Futsal, então, acho que você quase nem ouve falar. Quase nem ouvi falar nada. Né? E existe até a Liga Nacional Feminina, mas acho que nem sai nenhuma notinha pequena no jornal, que é um absurdo. Aí, como o seu patrocinador vai querer investir em alguma coisa que não sai nem na mídia? Né? E no Japão, nesse ponto, pelo menos, existe o time feminino do Japão, que foi campeão mundial. Então, nossa, o negócio foi bem falado. E é Nadeshiko Japan, né? Nadeshiko Japan e tal. E o futsal vai no embalo, né? A minha opinião aqui para o futebol feminino deslanchar, né? Opinião minha, não sei se eu tô certo. Eu acho que as moças que jogam futebol deviam usar umas roupinhas mais sensuais, entendeu? Uma coisa mais coladinha no corpo do que ficar botando esses carção de homem. Não dá, velho. Não, é verdade. Se você olhar o vôlei, você vê, né? Hoje elas estão usando até uma sainha, né? Simula uma sainha. Lógico que tá com shorts por baixo, mas de longe ele simula como se fosse uma sainha, uma coisa mais feminina e tal, né? Como tênis, né? Feminino, né? Como aqui a gente tem muito esse lado um apelo, latino, né, nacional, tal, eu acho que se tivesse esse lado aí, né, eu botando essas caixas de homem aí, bicho. Bota a imagem aí, Sérgio. Então, aí,
Onde você tava aí, ô, Oscar? Isso aí foi dia 21 de julho. O começo da escalada do nosso grande Monte Fuji, né? Fuji Você foi começar a escalar? Começa nesse 5º estágio aí. Entendi. Quanto tempo demora pra subir lá o monte? A gente calculou, como tinha mais mulheres no nosso grupo, então a gente calculou mais ou menos umas 10 a 12 horas para subir, né? Devagar, porque tinha mulheres. Então nós saímos mais ou menos umas 4 horas da tarde mesmo, para chegar 4 horas da manhã mais ou menos, quando pôr do sol, né? Então você pega bem o... Eu não sei, qual que é a altura do... 3.766 metros. Entendi. E para Bota chegar mais lá... imagem aí, Sérgio. Deixa eu ver lá. Que negócio, eu nunca vou te abandonar, Corinthians. Cara... Pô, mas você vai de Toca Verde? Que negócio é esse, bicho? Brasil, né? Ah, tá. Brasil. Saiu bem, Buradinho. E Corinthians, né? Ele já é em cima, não tô? Já no topo, é o topo. É isso aí, O bicho. Corinthians campeão mundial. Tá certo. E Acho que tem outras topo imagens aí, número você 1. campeão mundial aí, cadê? Mostra a imagem aí no estádio. Aí, cara. você foi na final ou no primeiro? Na final. Yokohama. Tá Eu e certo. meu cunhado aí, corintiano fanático também, o Roberto. Uma emoção Teve que inesquecível. esperar 25 anos pra ver isso daí? Poxa vida, mas Valeu a corintiano pena. é assim, né? O Roberto também tava lá. Você não mandou a foto? Você tava lá comemorando, Roberto? Eu tava, mas infelizmente lá não Não consegui chegou no ser, e-mail as fotos aqui, né, bicho? não Pô. faz mal, não Mas você faz tava lá comemorando também. Tava. Tá Torcendo certo. pro time brasileiro. É lógico, sem é dúvida, Brasil, sem né? dúvida, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Pro Chelsea não dava pé, né? O Chelsea não dava pé. Perder pra inglês. Mas Inglês é só pra ver, né? Só pra inglês ver, né? Porque Mas acho que a própria, né, o pessoal fala muito da torcida do Corinthians, mas acho que o torcedor corintiano, ele acho que cativa bastante, né? eu vou contar até uma curiosidade, Sim. né? Porque no começo, lá no Japão passa muito o campeonato inglês, porque joga o jogador lá no Manchester, Sim. né? O Kagawa. Então passa muito os jogos da Liga Inglesa, da Major League. E o que acontece? Acontece que o japonês acaba se acostumando com o Manchester City, o Chelsea, e aí o que acontece? O japonês, na verdade, foi para torcer para o Chelsea. Sim. Só que a torcida corintiana consegue contagiar qualquer cidadão. Meu, os caras pegavam o bonezinho. Da panha. Não, Deixa eu jogar fora. pegava o bonezinho do Chelsea e começou a jogar fora. E Os pular junto com Entendi. os corintianos. O japonês com cachecol, o pessoal tirava, jogava fora. Jogava fora. Tomava. Coisa, Mas ó, Ele não tá acostumado aqui com a bagunça, né? O brasileiro é muito divertido. Incrível, tal. hein? pra incrível. você ver, o jogo começou e às vezes a torcida queria até começar a cantar, mas a torcida do Corinthians era muito grande, era demais, cara. Então ela envolvia que você não estava nada, só dava Corinthians, não tinha como. O estádio inteiro, praticamente 99% era Corinthians. Então, 99%. eu acho que desse jeito não tem como perder, né? Porque pelo menos a torcida levou. Você pode ter certeza, a torcida empurrou em alguns momentos. Sim. Eu quando se classificou, eu particularmente eu disse que seria a segunda invasão corintiana. foi. Por quê? Basicamente a gente tem lá quase 300 mil decassegues aí, mais ou menos por aí, 250, 300 mil. E basicamente a colônia japonesa ela é radicada aqui, São Paulo e Paraná. Né? Tem um pouquinho lá do Nordeste, do Norte lá, né? Pará, né? Do Pará, né? Mas a maioria é tudo ou de São Paulo ou Paraná. E é onde se encontra a torcida do Corinthians. Né? Então, desse aí, eu acredito que 50% do que estão lá é corintiano. E outra coisa, né? Tem que se parabenizar não só esse lado, mas a educação e o comportamento dos corintianos lá no Japão. Você pode ver que não saiu nenhum noticiário de alguma coisa absurda, de alguma polêmica envolvendo corintianos. Esse ponto realmente, nossa, a torcida está de parabéns. Entendi. Não, realmente, quer dizer, eu não escutei nada, entendeu? Não, tranquilo a torcida, né? Lógico, as outras torcidas fazem o alarde, não sei o que e tal, mas o que mostra realmente são as provas, né? Sim, com certeza. Tranquilo, com certeza. sem problema nenhum. Eu acho que se você tivesse lá, quando você até chorei, quando acabou o jogo,
Então começou a tocar o hino do Corinthians direto. Sim. Nossa, o pessoal chorava, se abraçava. Ninguém se conhecia. É capaz de eu não voltar, Rapaz, bicho. Eu olha, fiquei com medo. é Fala a verdade, eu fiquei com medo, cara. Eu fiquei com medo. Demais, Fora, cara. lógico que a vontade de ir é muito grande. Quer dizer, tinha alguns problemas em relação ao trabalho e tal. Mas uma coisa que eu fiquei com medo. Eu achei que eu chegar lá eu ia infartar. Eu ia falar isso, o coração, né? Que... Não, Mas, cara, porque assim, veja bem, eu, né, ao contrário de vocês, eu nunca fui pro Japão, né? E, quer dizer, eu até tinha falado que eu iria só quando o Corinthians fosse, mas aí eu achei que ia ser muita emoção pra mim, né? Tá lá junto com o meu time, do coração e ainda ver campeão do mundo na terra dos meus avós, né? Verdade. E tem toda uma certa história, não sei, acho que não sei se o Roberto sabe, você sabe, mas meu avô veio no Caçatomaro, né? Eu o primeiro imigrante do Caçatomaro. Né? Então, quer dizer, aí fica toda aquela história, bicho. Mesmo aqui eu fiquei chorando sozinho lá no sofá, mas eu imagino lá, eu fiquei com receio de, meu, e se o coraçãozinho aqui não aguentar, bicho? A gente é corintiano, sofredor, tal, acostumado a muitas coisas, tal, mas eu confesso que eu temi por isso também, né? Tinha, quer dizer, dificuldade, assim, não tenho primo lá, né? Parentes lá, tem um primo de primeiro grau lá, japonês mesmo. Oscar, vamos convidar o Aristeu? Vamos, pô. Para ir pro Japão, fazer um programa especial lá, né? Pelo Alto TV ainda. Pelo Alto TV, Kodama na rede, em Tóquio. No Japão. No Japão. Mas o Corinthians vai voltar lá de novo, esquenta não. Logo, a gente tá um pouco embaixo agora, mas logo a gente É sempre assim, tem que lá. dar chance pra alguém também, né, de vez em quando. A gente, né, você ia imaginar que, né, ficamos tanto tempo esperando a Libertadores, né? Era gozação pra lá e pra cá, né? O estádio já tá chegando lá, né? Já falta bem pouco para a concretização. Essa semana aí já tivemos uma liberação de uma parte do dinheiro do BNDES, né? E agora faltam pequenos detalhes, né? Estão atrás do name rights, lá do famoso name rights, né? E quando você saiu daqui, o Corinthians, né? O Corinthians estava na fila ainda quando você saiu daqui, não? Quando é que foi que você foi pro Japão? Eu fui em 89. 89 já tinha saído da 77. fila, mas não tinha ganho brasileiro, né? Não tinha, o Tupanzinho, né? Nem Não, mas brasileiro, olha, nem Libertadores, né? Deixa eu falar uma coisa. Essa é uma história que eu até achei, eu falei, se o Kodama botar no assunto, eu vou votar. 77, né? Só escutava os jogos no radinho de pilha. E olha, 77, eu lembro até hoje. Passou ao vivo, né? Mas a gente escutava bastante radinho, né? Então, sem a narração da televisão, com radinho, televisão. Sim. Cara, quando fez o gol, nossa, foi a mesma sensação do Mundial. Demais, cara, uma sensação única, foi a mesma. Porque aquilo, né, era gozação pra todo lado, né? Não tem título e tal. Quando foi que fez o gol, aquele gol do Basílio, que o Pé de Anjo fez aquele gol. Mas também foi um lance assim, a bola vai de travessão, volta, bate nos caras, não entra, Pé de Anjo lá, o Basílio mete lá pro gol, nossa, emoção única, mas meus irmãos também são corintianos, nossa, são uma festa que a gente não esquece. Essa do Mundial também é uma coisa que não esquece, não. Emoção única, cara. Tá certo. Não, isso é verdade, né? A gente, como corintiano, tem bastante história e tal, né? Então, fazer o quê? Realmente é emocionante. O Roberto também acho que fica emocionado. Só de ouvir histórias dos Corinthians aqui. O coração quase para. É verdade. Não deixa de ser, realmente. A gente realmente tem que tirar o chapéu para os corintianos, né? Tá certo. É muito coração, né? É verdade. E falando aqui no nosso futsal aqui, né, em relação até a gente que jogou muito aqui no meio da colônia e tal, acho que os dois expoentes aqui, você acha que foi o mesmo o Marquinhos, tempos atrás? Pelo menos acho que porque eu tenho quase idade perto da dele, um pouquinho mais velho, mas ele era o cara que estava de ponta, né? O Marquinhos Nakabayashi sempre foi um cara de ponta. Né? E você acha que acho que acabou ficando mais famoso aí na colônia foi o Paulinho? Ele já pegou uma época que você assiste os jogos da Liga Nacional ao vivo. Sim. Então, se você for comparar esse tipo de coisa, os tempos são outros, né? Então, tem muito mais gente que conhece o Paulinho japonês, por quê? Porque veio ele jogar, né? Na
verdade. Porque ele ainda pegou um time que tem muita mídia, que é o É, Corinthians, o Corinthians, né? o Paulinho... Jogos transmitidos direto Lógico, pela TV é e verdade. tal, né? Mas a essência mesmo, bola pesada, acho que realmente o Marquinhos, né? Marquinhos era mais bola. Mais completo, eu acho, né? Lenda no meio da colônia? Não, o Paulinho japonês é meu amigo, É. mas assim, os tempos são outros, né? E o seu Oscarzinho aqui? O Oscarzinho teve a época dele, né? Ninguém Ele saiu muito rápido, né? Não deu pra fazer a Você lenda sabe dele que aqui. ninguém acreditava nele, assim, tipo. Aí ele entrava em campo lá, os caras, cadê o Oscarzinho? Já tinha sumido, já tinha se arrancado com a bola, entendeu? Não, mas quando os Sabe- caras... Eu até falei então. pra ele, você lembra? Quando cobrava o lateral no corredor ali que ele pegava de voleio, era a caixa. Então. Eu até falei, nossa, você lembra até dessa época, mas sabe por que eu também, você fala do vôlei, isso realmente é que a gente treinava muito. Lembro na época do Corinthians, que eu joguei 2 anos com eles, treinava muito, lateral nas costas e tinha que ir de vôlei, tinha que bater direto, treinar direto. Mas uma coisa que eu falo pra você, apesar de ser Corinthians, você vê, Corinthians é salão, qualquer esporte que seja do Corinthians, são corintianos ou são anti-corintianos. Então, o que acontecia? Eu hoje até levo uma mágoa, mas assim, tipo assim, que eu aprendi bastante com isso, a superar essas coisas. Que eu ia nos jogos, jogar pelo Corinthians no interior, o único japonês, né? E aí o pessoal, quando você entrava pra jogar, o pessoal, né? Pô, japonês, vai vender pastel, vai fazer... Olha, se você acredita, eu ficava com aqui guardado, eu falei assim, pô, tem que fazer um grupo, aí fala. Eu sabia que dá confusão, né? Mas aí eu fui aprendendo a conviver e eu consegui superar. Mas acho que é por isso que a gente vê no futebol, como no futsal também, que há essa, realmente, eles têm uma certa... Não receio, mas digo assim, a colônia japonesa, né? Parece que não sabe jogar futsal, não sabe futsal. Mas isso está indo comprovando agora, né? Com essa nova geração. Você pode ver o Daniel Shiraishi, o Daniel Sakai, indo para na seleção brasileira, quer dizer, para nós, né? Para a colônia, tem que bater palmas para eles. Realmente, eu acho que eles passaram por isso também, pelo que eu passei, né? Porque você vai jogar no interior, você vai jogar na casa do adversário, é horrível. Não, sim, eu já joguei muito também. Acho que o Roberto também jogou. A gente chegava lá, japonês sabe jogar bola, jogar pastel. Pior eu, né? Árbitro. Coitado da sua mãe, coitado da sua mãe. Árbitro. Coitado da Não, mãe. você sabe, os caras que eles não xingavam muito a minha mãe, não. A frase que acho que eu mais ouvi na minha vida de árbitros, de professor, de árbitros da Federação Paulista, na hora que eu ia apitar, era aquela célebre frase: abre o olho, japonês! Essa é verdade. Eu falei isso daí. Aí nem a gente pode falar hora, né? Que a gente pode rebater de outro jeito, mas tudo bem, deixa pra lá, né? Aqui não dá pra falar não, mas dá pra rebater, falar as coisas, a gente sabe rebater. Verdade. Mas, com o tempo a gente acabou, né, até mudando isso daí, né? É verdade. Principalmente no futsal aí. Verdade. A gente, pelo menos o Búfalos, que não era nenhum time top aí dentro da colônia, mas demos muito sobra e muito time por aí, viu? Com certeza, eu acho que, eu falei pra você, a gente na colônia, a gente sabia os times que tem de ponta, lógico, mas sempre tem aqueles times que sempre chegam. Lógico que assim, ninguém esqueceu o Búfalos também, com certeza. Entendi. A gente tava comentando em off, assim, você lembra de algum time assim de salão que você gostava muito, Roberto? Na época? Agora, ou recente, eu acho que um time que você acha que... Eu realmente eu sou da época antiga, mas eu sou mais da época quando eu comecei a militar mais no futsal, como professor, como árbitro e como técnico. Eu já gosto mais da geração Falcão mesmo. Falcão. Não tem jeito. É mais show, né? Sim. Mais show. Naquela época fala, não, futebol de salão é chato, não sei o quê. Não que era chato, mas a dinâmica do futsal hoje é totalmente diferente de antes. Sim. Muito diferente. É mais atrativo, é mais show, a bola um pouquinho mais leve, dá pra ter aquele controle melhor. E eu realmente prefiro o futsal do que o futebol de salão, né? Apesar de eu ser oriundo do futebol de salão. Entendi. Mas Realmente. eu preferia que fosse lateral com a mão, né? A única coisa é que ainda hoje eu acho que o lateralzinho com a mão acho que daria mais plástica às jogadas, né?
Lembra algum time aí, Oscar? Olha, eu sou minha geração bola pesada e da nova, né? Eu fui bem no trânsito. Eu acho que o Gercan é a equipe que marcou bastante pra mim. Entendeu? Saíram, Time o nosso com grande Douglas, Douglas, o Pança, o goleiro. Até depois saíram o Serginho, o goleiro, o Vander Iacovino, Radamés, Valmir Pedro. São grandes jogadores que pra mim, eu também, tipo assim, eram os ídolos pra mim também, né? Sim, eu sim, aprendi claro, bastante com eles também. certeza. E apesar que a Nídia ainda não parecia muito, né? Naquela época, mas o Gercan foi o time que marcou bastante. Sim, sim. E a Bradesco do Rio. Bradesco do Rio. Bom, eu estava comentando com vocês aqui, meu time era aquele lá do Corinthians, Lico, Medina, Minguinho, entendeu? Eu achava legal o entrosamento. O que eu achava legal naquele time era o entrosamento, né? Que tinha uma estrela, que era o Medina, né? Mas o Minguinho era muito habilidoso, mas o bom daquele time era o entrosamento, né? Eu acho que naquela época, você deve lembrar bem que o nosso futebol de salão era muito assim, a gente jogava naqueles tempos 20 por 20, mas você lembra, né? Jogava só 4, né? Sim. Só trocava quando machucava ou estava cansado, ou só tinha 5 e trocava um de cada vez. E o Corinthians naquela época com o Medina, o Minguinho, realmente fazia a dupla sensacional. Medina era um grande passador, eu assim, tipo, sempre me baseei bastante nele no Medina de passe, né? E o Minguinho, né, que era o matador do time, né, que fazia gol, né, tanto que nessa época eles ganharam bastante títulos pelo Corinthians, né? Acho que é uma época marcante deles também, acho que tem que, para eles tem que sempre lembrar, eles foram os caras também da época, realmente. Foram os caras, né? Foram, com certeza. Entendi. Você lembra desse time lá, Roberto? Tinha muita habilidade contra o próprio Palmeiras mesmo. Sim, Cada jogo de Sorage. futsal, que é Sorage. Naquela que começou, né, o Zego. São que são antigos que levaram o futebol pra frente. São lendas que não pode esquecer. Tá certo. Vou dar uma olhada em umas imagens, que eu tenho uma mania de catar umas imagens na internet lá. Monta rolar na rede aí, ô Sérgio. Vamos falar um pouquinho de futebol aí de campo. Espera que eles dêem um comentário. Ele aí, ó. Ninguém comemorando a derrota hoje lá. Não sei por que os caras estão. Isso aí lá do portal do meu amigo Milton Neves, lá, meu querido amigo Silvio Luiz, que é o chargista lá. Passa outra aí, ó. Bom dia pra você que deu risada disso aqui ontem. Não, que isso. O menino perdeu o pênalti lá, mas. Cowboy, grande cowboy! Aí, pô, esse daí cowboy, essa daí eu acho que você forçou demais. Silvio, essa daí foi meio forçada aí, você é louco, meu. Como diz o Romarinho lá, você é louco. Grande Mano Menezes, né? Vocês dois que são técnicos, né? Opa aí, ó. Aí, próxima segunda-feira, no Corinthians, lá no Teatro do Corinthians, vamos passar o filme do jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro 90, né? E aí vai ter a presença lá do craque Neto e do Ronaldo Giovanelli lá. Você vai encontrar com ídolos lá? Nós vamos contar um segredo. Sim. Geralmente a gente faz intercâmbio de times do Japão, geralmente alunos nossos lá do Japão que vêm para cá. E fora as atividades esportivas, que é jogar contra equipes como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Banespa, Banco do Brasil. A gente também leva para ver jogos de futsal. Sim. E jogos de futebol de campo. Bom, eu não vou nem citar meu time, mas quando eu levava para ir assistir, o time nunca ganha. Certo. Até perdia uns jogos absurdos. Aí também quando a gente... É um cara de sorte. Mas aí quando a gente levava para assistir os jogos do Corinthians, eu não sei porque também o Corinthians não ia bem. Aí é ruim. Então. Pé Mas frio. ontem nós levamos a garotada para assistir quem? Corinthians. São Paulo e Penapolense. São São Paulo, Penapolense. Morumbi. Ah, O tá. que você acha que ia dar? Penapolense, é óbvio. Dois secando, meu? Não, eu tava torcendo. Não, O Penapolense. Eu também não. Eu assisti o jogo, normalmente eu não gosto, eu não seco, eu torço tu não sabe que eu sou corintiano, eu torço pro Corinthians. Eu só estava observando o Douglas Tanque, que é jogador do Corinthians. Por isso que eu assisti o jogo, né? Ele é preso, o passe dele pertence ao Corinthians, né? Ele tá lá na Penapolense e tal, né?
é um moleque forte e tal, foi campeão na Natação São Paulo e tal, acho que precisa um pouquinho mais de calma, ele ainda é um pouco ansioso para finalizar, né? Gosta de sentar porrada lá, né? Não sei o que ele fez ali, que ele bateu o pênalti, né? Acho que o Rogério, não sei se você viu a matéria hoje, o Rogério Ceni acho que provocou ele antes, né? Achando que ele ia tremer, que é Mas menino, que pancada né? no pênalti. Ele falou, pega aí! Deu Deu uma um chutinho, pancada, pega aí! deu uma- Né? E, né? Ô, Sérgio, você passou rapidinho aqui que o Roberto estava comentando. Volta a última imagem, Que tal o Kodama? que é o. É verdade, que tá o craque Neto aí, ó. Ah, Estive sim. aí com o craque Neto, ele fez um lançamento lá do livro do título brasileiro em 90, né? Semana na Livraria Saraiva. E fui lá cumprimentar o craque Neto lá. Né? Grande ídolo lá. E aí, quero fazer pergunta para os dois aí, que são dois treineiros, dois técnicos, né? Apesar que é de futsal. E a opinião de vocês em relação ao Mano Menezes? Bom, eu acho que esse tipo, o Mano Menezes realmente depois que teve que trabalhar na seleção, lógico, eu acho que pensando como que nem o povo disse também, eu acho que demorou muito para fazer aquela base da seleção e foi testando e acabou demorando muito para chegar a um grupo. E depois disso, né, voltando para o Corinthians, né, agora atualmente, eu acho que ainda, é lógico, corintiano, acho que a gente quer ganhar, não está tendo resultados, mas a gente acredita, mas sinceramente, Tá difícil? tá difícil. Eu sou corintiano de coração, eu quero que o time ganhe, a gente tem esperança, mas olha, eu tô achando que o grupo não vai não, tem que ter uma mexidinha, eu acho, viu? Eu acho, né? Pô, já Pessoal, mexeu um monte já, bicho, já tirou um monte de gente lá, bicho, tem que tirar mandaram o essas- Pato voar, e o outro foi pra China lá, junto com o Zizal, o Paulo André, entendeu? precisa dar uma renovada boa e, sei lá, eu acho que agora que acabou também, o nosso paulista, né, infelizmente, mas agora então vamos... Você Bola gosta pra do Mano, Roberto? Eu vou falar mais com a razão, não como um coração do jeito que vocês, né, analisam, né? Eu acho. Eu, ando do coração? Não entenderam que você tá vendo? Não, mas a verdade é o seguinte, né? Como acabou a geração Tite, né? Não tem jeito, existe sempre uma transição. O modo de jogar que o Mano quer e o modo de jogar que o Tite jogava. Sim, claro, com certeza. E eu acho que não é de uma hora para outra. O corintiano acha que já foi tempo demais. Mas eu acho que a partir de agora, eu acho que o time no Campeonato Brasileiro vai aprender com os erros, né? A gente como técnico sabe muito bem que a gente aprende muito com os erros. Sim. Agora, um técnico igual ao Mano não vai persistir nos mesmos erros. Tenho certeza disso. A capacidade dele não permite que ele... Por isso que ele é um batalhador, vai procurar resultado, e eu tenho certeza que no Campeonato Brasileiro não vai ser o que aconteceu no Campeonato Paulista. Normalmente o time ele acomoda depois que ele tem uma conquista, sim? Isso é normal? Você acha que... Normal é essa acomodação, sem dúvida nenhuma. E você tem que separar essa acomodação com um salto alto. E, infelizmente o Corinthians, um pouquinho depois, foi um pouquinho de salto alto. Pouquinho? Pô. que conquistou... Então o quê? Até cair a ficha de que vamos começar tudo de novo? Ou vamos manter isso aí? Que é o mais difícil é manter, né? Tá, Sim, Chegar claro, com lá, certeza. lógico, é difícil batalhar, mas manter, você é o alvo principal lá em cima. Você é o time a ser batido. Não é em qualquer esporte isso. O campeão é o time a ser batido. Porque depois que chegou o título mundial, que era o mais importante, né, do planeta, eu acho que com certeza ia cair. Mas realmente você chega no topo, se manter é difícil. Agora cair é fácil. Eu acho que falta uma gestão de motivação para eles. Agora outra motivação faltou. E aí acho que pecou um pouquinho também, acho, né? Mas a gente sempre tem aquela esperança, lógico. Vamos bola para frente. Deu uma recuperada, mas infelizmente, né? Entendi. Foi tarde.
Como é que tá lá no Nihon lá? Como é que tá a especulação e o comentário em relação à Copa aqui no Brasil? Olha, eu vendo assim, os noticiários e japonês também, que vai vir bastante japonês também pra cá. É lógico que sempre o pessoal gosta de colocar as coisas, defeitos, né? Sim. Aquela notícia do que caiu, aquela parte do estádio do Corinthians, nossa, Sim. a pessoa é uma gozação total, lógico. Tá. Vai ter a Copa mesmo, vai ter abertura, o estádio vai ficar pronto, essas coisas, e a gente, né, fica sem uma resposta, né? É que eles não viram quando na rede. Você manda olha lá que eu mostrei imagens do treino do Corinthians Assim, lá, do primeiro treino e tal. Sim, sim. Então essas coisas a gente fica triste, né? Mas Mundial é a Copa do Mundo, né? Eu acho que é um torneio mais importante do planeta. A expectativa é grande deles, né? Com certeza. E para nós que estamos também no Japão, é coisa Mas única. em termos assim, o que eu pergunto assim, em relação ao... Eu vou até Sim, completar fala, o Oscar, eu acho que até sei o que você perguntou. Tá, A única preocupação, mas eu acho que é todas as TVs do mundo. entendi. Só vai, tipo assim, teve programa de esportes, de futebol no Japão, que aí mostrava imagens de manifestações. Sim, sim, sim. Aí o que eles aconselhavam? Falavam, fogem desses tumultos, não Entendi. fiquem perto. E principalmente das câmeras, Entendi. que vocês vão ser alvos. Certo. Não, incrível que pareça, eles colocam lá, olha, não sei que companhia de turismo, agência de turismo você está indo, não podemos generalizar, mas um exemplo, não tenha curiosidade de conhecer uma favela no Rio. Entendi. Então são esses tipos de conselhos que aparecem na TV japonesa. Entendi. Entendi. Né? Depois das 10 horas da noite, meia-noite, se você não estiver em grupo, não se arrisque a andar na praia sozinho, né? Ok. Esse tipo de coisa, realmente, eu acho que, infelizmente, é uma realidade. Sim, claro, com certeza. Mas eles não passam, olha, o estádio está pronto, olha como é que vai fazer, olha que bonito que está. Muito Não. pouco, muito pouco. É mais conselho negativo do que... Mas é aquilo que eu falei, né? Independente da Copa, eu acho que os países do primeiro mundo, eu acho que não mostram as coisas que eles têm defeitos lá dentro. Só mostram coisas de fora, coisas ruins de fora. Isso eu já reparei. E você vê, antes do negócio de Copa do Mundo, o que mostrava bastante imagem do Brasil é Amazonas, Carnaval, só aí, favela. Entendi. Essa coisa é muito triste, né? Mas acho que essas coisas, se você pensar bem, você vê que tem muitas coisas ruins, acho que todos os países do primeiro mundo. Mas eles não passam lá, só passam as coisas fora. Mas posso garantir pra você, viu, Oscar, que o estádio do Corinthians está uma maravilha. Eu vou fazer questão de ir É lá. uma coisa de primeiro mundo, bicho. Tá uma coisa... Eu e o Murai vamos lá ver esse estádio. Vamos. Tá certo, legal. E realmente, eu estive lá no treino, estive lá o ano passado, lá que teve a festa de aniversário do clube. É a mesma coisa que você tá entrando no shopping. Granito, mármore, coisa de louco, né? Realmente valeu a pena esperar, né? Eu acho que a gente vai ter um estádio de primeiro mundo ali que não vai ficar devendo para ninguém, não. Realmente Exatamente. Trabalha muito bem, né? É. E em relação a mas expectativas lá mesmo. Quais a expectativa lá, os que estão no Japão, em relação aos favoritos na Copa? Eu acho que, não digo que o Brasil tem a obrigação de ganhar, porque a Copa é aqui, mas a expectativa do povo, né, tanto a favor como negativa, faz que o Brasil tenha até uma obrigação de ganhar essa Copa. Né? Entendi. Mas eu acho que a gente não pode descartar. Ouço muito Milton Neves, não pode descartar a Argentina. Argentina? Não pode descartar a Argentina. Espanha, Alemanha. Eu acho que Espanha, lógico, vai vir, mas eu acho que vai acontecer o que vai acontecer na Copa das Confederações. Não vai aguentar os times igual o Brasil, igual a Argentina. Essa Copa aqui vai ser Latina. Um dos dois. Com certeza o Brasil e a Argentina são sempre favoritos. E da Europa, eu acho que a Alemanha Não podemos páreo esquecer. forte. A Alemanha. Apostando muito na Alemanha. A Alemanha eu acho forte. Eu acho que a Alemanha
Brasil e Argentina são grandes pares para ser campeão do mundo. Não sei, como eu acho que aqui, de repente, eu acho que pode ser a Copa de um jogador. Né? Acho que faz tempo que não tem uma Copa de um jogador, né? Tipo, que teve lá o Maradona, né? 90, pô, Você vai apostar no Messi ou no Neymar? Exatamente, eu acho que, né? Aí é a disputa entre os dois. Exatamente, eu creio que seja por aí, né? A gente corre um risco muito grande com o Messi e querer arrebentar, porque ele está muito bem, está numa fase fora de série, né? O problema da Argentina é acertar a defesa, né? Mas se o cara conseguir acertar... O grande erro do técnico da Argentina é não convocar Carlitos Tevez, pô. O cara tá carregando a Juve nas costas lá, pô. E outro lado favorável, não sei se ele pensou nisso, ele vai ter a torcida do Corinthians ao lado dele aqui. Jogou aqui, né? Entendeu? Se o Brasil cair fora, os caras vão torcer pra Argentina, principalmente os corintianos, pô. Eu sou fã do Carlitos. Eu até ouvi a cúmbia, velho. Não, o cara tava aqui, a cúmbia. Bicho, não, o cara não, isso a gente, né, por ser brasileiro, falar argentino, mas o Carlos Tevez, ele fez história no Corinthians. E ele tem um carisma muito grande, né? A identificação ainda é muito grande. Identifica muito com a nossa torcida, né? Mesmo na Argentina, agora acho que já, em virtude da mídia e tal, ela já mudou um pouco, mas quando ele esteve aqui no Corinthians, na época, ele tinha muito mais nome na Argentina, ele tinha muito mais fãs do que o Messi. Sim, é verdade. Entendeu? Então, E em relação ao Filipão, você acha que ele está bem, é por aí, tem que me convocar alguém aí que ele está deixando de fora? Bom, eu acho que quando logo que ele pegou, ele fez aquele caminho que o Mano demorou para fazer, né? Foi montar o grupo que ele queria fazer e tentar manter aquele. Eu acho que o nosso grande problema tá em falta do nosso centroavante, né? O cara que fazer o gol. Agora você me pergunta quem? Aí fica difícil, né? Mas eu acho que a base, eu acho que é por ali mesmo, eu acho. A vantagem do Felipão realmente é essa. Da mesma forma que ele ganhou a Copa na Coreia e no Japão, ele tem esse dom de agregar. Sim, ele é um paizão, né? Nossa, ele é um paizão, agregar, o time joga, o jogador joga pra ele. Sim. Faz o grupo, né? O grupo joga pra ele, lógico, para o Brasil, né? Mas identifica tanto com o Felipão que jogador, vamos dizer, mediano consegue se superar com ele. Sim, com certeza. Lógico que a nata de 2002 lá é completamente diferente, né? Os craques que tinham lá, naquela época lá... Hoje ele não tem mais. Não tem mais. Rivaldo. Mas o exemplo foi a Copa das Confederações, que a gente tava com medo danado e ele foi lá e o time arrebentou. E era a Espanha na final ainda, né? Espanha não deu pro Brasil, não. Eu, particularmente, eu acho que vai ser, né, conforme a gente já fez, muita gente já fez algumas análises, aí vai ser uma parada indigesta para o Brasil chegar na final. Né? Só pedreira aí, tudo. Pelo caminho que tem que seguir, né? Ganhando, né? Só pedreira caminho mesmo. Seguido é meio difícil. Espanha e tal, mas eu acho que primeiramente porque o Filipão é copeiro, né? E o meu palpite assim, o Brasil só perde se o Júlio César enterrar o ouro, velho. Eu não boto fé no Júlio César, cara. Eu não boto fé nele. Eu acho que o Brasil foi eliminado lá na última por causa dele, que ele falhou nos gols lá. Mas o cara pode dar a volta por cima e tal, né? Não, mas a aposta do Filipão realmente é essa, né? Que ele deu a Eu volta acho, por né? cima. Ele tá dando essa chance pro Júlio César pra ele... Mas vamos ver se o Júlio César não o problema é que o Cássio teve muitas contusões no ano passado. Mas não, eu acho também, senão era o Cássio goleiro. Ele tem muitas deficiências, o Cássio, minha opinião, de goleiro. Né? Quer dizer, não sou goleiro, mas eu acho que ele tem muitas deficiências. Ele não é um goleiro completo, mas ele é um cara decisivo. É o que Né? ele provou Na hora lá. do vamos ver, ele tem a pontinha de dedo dele lá que ele tira as bolas, entendeu? Ele é o goleiro que decide, né? Por incrível que pareça, ele é um goleiro que decide, né? A gente é meio suspeita falar por ser corintiano, mas realmente ele estava numa fase muito boa. Né? Então, quer dizer, não, faz assim, é que ele acaba na hora que, né, vamos ver, no jogo do Vasco, que teve aquela defesa do Diego Souza, tal, não sei o que lá, ele falhou pra caramba naquele jogo. Ele falhou pra caramba, ele teve uma bola que ele rebateu pra dentro da área lá, o cara quase parou no pé do cara do Vasco.
Só que o cara chutou para fora. Teve um outro lance de falta lá que ele, sei lá o que ele fez lá, ficou meio estranho. Teve uns 3, 4 lances que ele falhou lá. Teve acho que uma saída com o pé também. Mas na hora que precisou dele lá, na hora que eu tava no estádio, que eu vi o Diego Souza correndo com a bola e fechou o olho, eu falei, pelo amor de Deus, velho. Né? E aí o cara chuta, ele vai lá e pumba. Pontinho de dedo. Né? Como o jogo do Chelsea lá também. Que Foi que ela Lógico, pegou isso de que mão eu- trocada eu- ali. eu- bateu isso. tirando dele, né? É, mão trocada tirou. Mosley, não é o nome do cara lá, bicho. Então, quer dizer, é um cara que decide, né? E hoje, né, principalmente no campeonato de mata-mata, um goleiro que decide Um erro é fatal, né? Como dizem. é importante, né? Importante, É né? verdade. Importante. Voltando até um pouco assim, né, que a gente tá falando de goleiro. Hoje, apesar que o goleiro hoje até faz goleiro linha, né? Mas você acha que era melhor o goleiro linha, né, que é hoje do futsal, ou no passado? Porque hoje o goleiro joga muito pouco a mão, não é? É, hoje é que eles treinam bastante com o pé também, né, hoje, né? Eu acho que começou... Pelo da fato da época bola do até futebol- ficar mais leve, ficou mais difícil lançar também, né? E a bola pesava quase 500 gramas, né? Então os goleiros tinham muita bola de lançamentos que davam gols, né? Para Exatamente. alguns pivôs, né? Hoje nós temos muitos goleiros que usam do lançamento uma arma mesmo, hoje. Existem goleiros que eles não alçam a bola, eles arremessam a bola. Então, a bola não faz uma parábola, a bola vai assim, no alto. Sim. O cara vai lá para testar também. Mas não são todos os goleiros que conseguem fazer isso, né, Oscar? São só os goleiros mais, vamos dizer assim, não digo os mais fortes, mas que tem mais jeito. Hoje, Aí também tem essa vantagem. hoje, pela mudança de regra, hoje os goleiros treinam muito os pés, porque às vezes a bola de lateral na defesa, às vezes o pessoal faz muita pressão, então é obrigado o goleiro a ser goleiro. Então, Sim. a bola no pé, tem que saber lançar a bola com o pé. Então, Também. hoje os goleiros têm que trabalhar bem com o pé, porque já sabe que marcação pressão é obrigado ao goleiro. Tem que sair goleiro, né? Tem que sair goleiro. O goleiro recebe a bola só com o pé, né? E hoje ele joga um pouquinho mais adiantado, né? Fazendo cobertura, porque vai fazer pressão total, goleiro que faz cobertura, né? Mas o Becão, nossa época do fixo, que era fixo mesmo, fixo lá mesmo. atrás. É. Então, mudou um pouquinho pelas regras, né? Hoje é uma peça importante o goleiro hoje. Não, acho que sempre foi, no Sempre foi, salão né? sempre foi Como muito diria o importante, velho ditado, né? Vamos começar a formar o time, vamos começar pelo goleiro, né? né? No salão era muito importante, com certeza, sempre em todas as épocas, né? A única coisa que eu digo assim, na época da bola pesada, a impressão que se tinha é que a participação... Era menor, né? Era Não só sei uma se era defesa. menor, mas era com a mão, acho que era aparentemente até parecia que era maior, né? Né? Porque agora fica o pessoal tem muita movimentação, muita troca, e tal, né? Mas aí trabalha Ficou mais muito com o pé, dinâmico, né? Então, não aparece mesmo. Mas acho que se você lembra bem, na nossa época, a nossa área é menor também, era 3 metros, era bem menor. O goleiro saía fora da área, era falta. Sim, Então, sim. tinha essas coisas que também o goleiro era um pouquinho... Ele não podia fazer gol de dentro da área, pô. Exato, então tinha essas coisas Só de também, cabeça. né? Então tinha essas coisas também que fazem diferença. Não, mas eu acho que goleiro Mas e do time da colônia, assim, qual é o time que você gostava mais aí, Dom? Eu? Não vai falar que é do Anhanguera, não? Não era da minha época. Então vamos tirar o da época mais do Vai falar Anhanguera. que o melhor jogador que você viu jogar foi o Shin, não. Que é isso? Só tocador de bola, o que é isso? Lembra dessas épocas aí? Lembra bem dessa Não quer época. ver que ele defendeu os amigos dele lá, pô? Não. Sempre. Paulinho era meu amigo, então, independente de ser árbitro, sempre, né, bem imparcial, mas eu sempre gostei dos times que o Paulinho Time do montava, o time do Boia. Então eu tava nessa, então. Oi? Então eu tava nessa também. Também teve nessa, né? Porque era tradicional, né? Naquela época, né? Muitos times tradicionais, né, de ponta, né? Porque assim, Nai, mesmo Boia. na época do Anhanguera,
quando eu comecei até a montar alguns times e tal, para ajudar, né, para agora dar uma subidinha, não digo que era covardia, mas como eu era da federação, eu assistia todos os jogos. Sim. Aí aparecia um jogadorzinho da colônia bonzinho já, bom, a primeira a saber era eu, né? Sim. Aí os torneios da colônia falaram, ó, vamos montar um timezinho para ganhar? Então vamos montar um timezinho para ganhar, né? Mas antes disso, o Paulinho fazia isso, né? Sim, já fazia isso. Já Montava, fazia um catado, Entendi. um seleto já, né? Sim. De jogadores. Entendi. Mas isso é para ver um futsal legal, né? Sim, claro. Bem jogado. Não é só ganhar também. Lógico que você gosta de ganhar, mas exatamente para exaltar os campeonatos da colônia. Né? É que Entendi. a colônia sempre teve aqueles torneios famosos da OSEG, né? E realmente tanto o Ayanai como o Boia sempre foi, chega naquela época o pessoal realmente pescava o jogador. Sim, Né? tinha uma rivalidade bem boa, né? Eu tive satisfação de jogar pelos dois Uhum. rivais, joguei pela Yanai, joguei pelo Boia, joguei pelo Magazine Nikkei. Eu acho que foram épocas diferentes, mas eu acho que era, sei lá, no campeonato da coleira, apesar daquelas confusões que tinham, aquelas brigas Não vi que eram confusão tradicionais, Uhum. mas era gostoso jogar. Sim, com Nossa, certeza. era satisfação de, ó, tem jogo hoje na OSEG. Mas Nossa. que time que você acha que teve uma Isso aqui formação melhor? jogou em todos os times. Sim. Eu acho que... Craque, quando é craque, não tem verdade. bandeira. Eu Não falei, tem bandeira, pô, Aristeu. não. Não tem bandeira. É verdade. Ele vai lá e fala, fazer merda vou com o escolher Paulinho. esse, vou escolher esse. Eu acho que time que me buscou... Tem uma história engraçada. Sim. Eu morei na Vila Carrão e a Anai era o pessoal da Vila Prudente pra mim. E você sabia que tinha aquelas confusões da colônia. Vamos voltar um pouquinho, né? A Sim. colônia tinha aquelas brigas de bar e tal. Aí os caras da Anai, alguém me chamou pra jogar um dia na Anai. Aí os caras perguntaram, quem é o cara do carrão aí? Aí foi assim que começou. Que eu fui lá treinar com os caras e fui lá. Fui nem saber essas coisas de briga, nem sabia que tinha essa rincha também, né? E aí fui, na Anai, gostei, os caras me trataram 100%. Mas a quadra sempre foi ali na rua, como é que chama? Tinha na Dulce, né? Na Vila Dulce, Carrão, né? é. Mas antigamente jogava, a quadra era na Emílio Piedade, lá no Braço. A Entendi. gente treinava lá. Mas acho que a ANAI foi um time marcante para mim. Que, né? eu acho que foi assim, uma fase importante e abriu bastante caminho para mim, né? Entendi. Eu particularmente eu gostava mais do estilo do time do Yanai. Entendeu? Eu preferia, né? Apesar de ver lá o pessoal, o Paulinho, montar os grandes times, mas eu gostava mais parece que tinha uma certa, o grupo permanecia mais... Era uma tinha panela. um pouco mais de entrosamento. Era uma e tal, panela, né? E a gente acompanhei muito jogo e tal, mas até estava comentando com você aqui antes de começar o programa, né? Que um cara que eu gostava muito de ver jogar era o Chimbica. Gostava muito de ver o Chimbica jogar. Jogou comigo no muito salão, de vez em quando jogava campo, mas era um jogo muito técnico, habilidoso, e jogava pro time também, eu acho que era muito técnico, né? Eu gostava de jogar muito com ele, realmente a gente tinha muito entrosamento, ali também era canhota, né? Acho que na colônia foi um dos primeiros que fazia aquele dribbling cruz lá, foi ele, não foi? Ele apareceu assim, é verdade. Aí todo mundo, ficar impressionado, realmente foi. Porque eu me lembro, assim, pelo menos o primeiro que eu vi fazer foi ele, né? Mas é Depois verdade. o pessoal O começou. que pegava fogo na colônia mesmo eram os times da Zona Leste, Zona Norte, né? Até do centro, um pouquinho e tal. Zona Sul não era tanto, né? Sim. Desligado os times. Mas tinha na Zona Sul também, porque eu era da Zona Sul. Tá. Então tinha lá, a gente tinha o nosso time lá também que faturava tudo lá do lado sul, Santa Amaro, meu time era de São Judas. Como é que chama? Búfalos? Foi o Zona Norte, pô. Então, pra você falar, pô. É verdade. Eu quero que você fala também, pô. Não fala Mas da o onde grande- que é. Acho que o primeiro time assim, que apareceu mais assim foi o time da Tojo, né? Tojo andando Isso. motorrado, então tinha Isso. Copa Arigatô, né? Isso. Copa Arigatô, você lembra? Copa Mimura, né? Copa Tinha, Mimura. Mimura. Isso. Mas aí são copas famosas, não? Sim, sim. Porque tinha muitos times, né? Depois que, acho que, não sei se foi em virtude desse negócio, da história toda Tribonder, de tinha o time da DKC. Tribonder também, que era muito bom, da colônia. Dono da Tinha time do Tribonder. Rodovidro. Rodovidro também tinha.
da Colônia, Rodovidro. 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 Tinha. Ah, mas o Rodovidro já era um time, né? Não tinha tanta força assim. Não como o Buffalo, né? Não, o Buffalo era mais pragmático, um time meio que, né? Eu acho que assim, não sei, a opinião, até vocês podem falar a opinião de vocês, o que eu percebi assim em relação aos demais, assim, que a gente parecia uma espécie de Juventus, né? Todo mundo gostava da gente lá. É verdade, é mas isso que eu é, falei no entendeu? começo do Ninguém- programa. Era tipo Juventus, Portugal, todo mundo, não tem pra, meu time tá... É verdade, Não vou ver o jogo do Buffalo. É Não verdade. sei se era porque era engraçado, que eu só ficava fazendo aquecimento. Os caras, pô, eles estão no meio. Eles não iam fazer aquecimento, meu. Não, Jorge Eu Mendonça? parecia o Jorge Mendonça, Eu cara. tava Teve lembrando um a hora, tempo que eu Jorge fiquei meio Mendonça. tempo, cara. Lembrou O na amigo mesma hora. dele ficou filmando lá. Eu não vou querer trazer lá. O seu amigo lá, o Shin, ficou filmando o aquecimento, cara. O jogo tá tão bom que ele filmou eu aquecendo. Brincadeira, mas é Mas que eu só- percebi assim que, pô, a gente chegava lá, a gente estava sempre na rodinha de alguém lá. O pessoal com o Não, Boy, mas com o Yanaga. os organizadores nunca esqueciam o Buffalo, né? Fala a É verdade. verdade, eu não sei se tinha algum cartola no Buffalo lá que Não, ficava mas comandando. realmente, vamos mandar convite pra eles, né? Nunca esqueciam. É, Mas e verdade. você, tipo assim, quando você que ficou aqui um bom tempo depois, que eu fui pro Japão em 89, e como ficou a geração da Colônia depois dessa época, em 90 em diante? Daí eu Apareceu acho que os muitos jogadores? clubes- Não, acho que pouco, né? Pouco. Acho que de 90, depois, acho que o último aí que apareceu mais foi o Paulinho mesmo, né? O Paulinho tá. japonês, né? E os times que eram mais individuais, Yanai, Boy, então, acabaram diminuindo, E acabaram quer até dizer, quase perdendo se a força, juntando, né? E ficou mais hoje, que tem mais, acho que é time de Kaikan mesmo, né? Que se dá Hoje- eu volto pra cá, Internacional. realmente vejo bastante essa junção, né? Alguns pessoal tá jogando junto, hoje estão jogando junto, aí o pessoal já só tem alguns times assim de molecada nova, eu já nem conheço quase ninguém, eu era filho de alguém que jogou com a gente, né? Então, não sei se estão despontando aí a Colônia aí, né? Alguns está tendo aqueles torneios como antigamente. Pelo menos que eu me lembre, o que eu saiba, isso deu uma esvaziada bem grande, né? Eu particularmente parei de frequentar lá, mesmo porque eu ainda continuo solteiro, né? Então eu não tenho filho para ficar botando em time de ninguém. Então, né, agora o pessoal, né? Até o Shin ficava zoando com a minha, brincando comigo. Quero ver quando que você vai falar do seu filho. Eu, não, então não tem esse problema, não. Então, mas eu acho que ficou mais o time de Kaikan mesmo, né? Os times eram perderam um pouquinho de força. Lá o Paulinho mesmo perdeu um pouquinho de gás lá pra... porque era uma coisa muito amadora, né? E dedicação, né? Então eu carreguei muita sacola do Búfalos pra lá e pra cá, bicho. Eu fazia tudo sozinho lá, velho. Né? E é uma coisa que meio que de paixão mesmo, né? Não, eu acho que, lógico, a gente como jogador também, a gente cooperava também, né? Essas coisas. Sim, sim. Carregar água, isso é normal pra gente. Que você não ficava controlando o Biriba, cooperar. O Biriba não cooperava nada. Biriba, velho. Que isso, bicho? Essa fica pra outro dia. Conta dos bastidores da história do Biriba. Ai, coitado do Biriba. Então, mas aqui, Oscar, estamos aqui, já estamos no encerramento do programa. Agradeço muito você ter vindo do Japão. Veio do Japão só para participar do Kodama na Rede. Que beleza, né? Eu que agradeço. Em participar com vocês aí. Desde que no ano passado você tinha me convidado para vir e não houve aquela possibilidade, mas hoje estou com satisfação aqui no seu programa. Kodama na Rede. Valeu. Roberto, um abraço pra galera. Eu sou assinante lá do programa. Valeu, obrigado. Hein? Sou assinante do programa e a gente realmente está num país longe lógico, a gente tem amigos lá, igual o Oscar lá no Japão, mas realmente não é igual ao Brasil, né? E a gente tem que ficar matando saudade como? Via internet. Certo. Então, olha, Um abraço. uma satisfação muito grande estar aqui presente no seu programa. Agradeço a você, a sua produção, ter me chamado certo. aqui. Obrigado, Muito apresento Roberto, Oscar. Vou deixar, viu, Roberto, que eu vou falar. Ô tio, Mirtão, seguinte, o Roberto me contou uma história aqui que você catou os brindes dele. Devolve, Mirtão. Pô, que é isso, bicho? Mirtão, que é? A gente, depois você manda lá os brindes de volta pra ele lá, ou senão manda um cooler da Brahma pra ele. Ele vai Por favor, mandar. por favor. Manda o endereço, manda o Falou endereço. que encontrou com você lá no Japão, tava junto com o Falcão lá. Você não sabia quem que era o japonês lá, mas
parente, quase parente também, não tem problema não. Tudo japonês é tudo igual mesmo. Tá certo? Então valeu, galera. Agradeço aí pela audiência de hoje. Aí, quinta-feira tem mais com a Dama na Rede. Um abraço, tchau!